Oi, pessoal. Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Mas eu tenho a minha teoria sobre a origem da vida. Por exemplo, a Bíblia diz que em Gênesis, capítulo 1, diz: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus parava sobre a face das águas, mas não explica com detalhes. Outra coisa, tem igrejas que seguem o judaísmo, tá? Por exemplo, aquela igreja adventista. Nós estamos no Novo Testamento. O Novo Testamento, ninguém está dizendo para arrancar folhas de Bíblia, não, serve como estudo. Mas a salvação dos judeus já foi garantida por Moisés, porque meu avô era judeu. E Cristo se revelou para os gentios. E o mandamento de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, coração e entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei e os profetas para os cristãos. Agora, tem os não cristãos e os agnósticos. Mas eu estou falando aqui de ciência, não de religião, futebol e política. E sou contra as igrejas ficarem acumulando dinheiro. Da parte desse dinheiro não precisa ficar crescendo, comprando terreno do lado, terreno do lado, terreno do lado. Não. Tem que uma igreja pregar a palavra de Deus, tudo bem, uma emissora aqui, não precisa 200 igrejas, não. E distribui e ajuda aqui ao necessitado. Tá? Sou contra esse negócio porque Jesus Cristo disse o quê? Aquele que faz o bem tem o favor do Senhor. E ele chegou na sinagoga e disse o quê? Não fazei da minha casa de comércio, sim casa de oração. Tá? Eu também sou pastor, teólogo, formado pelo Rema. E estou aí disposto a conversar com qualquer um, igreja adventista, porque para mim a que mais se encaixa é a presbiteriana, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Deus já separa, a Bíblia diz que Deus já separa o joio do trigo. Eleitos até quem perseverar até o fim será salvo, senão não era salvo. E quem perseverar até o fim está salvo. Então a que mais se aproxima é a presbiteriana. Agora a outra que o batismo tem que mergulhar o cara embaixo d'água. Batismo é no coração. Pode ser por aspersão. E a igreja adventista segue o Velho Testamento, porque eu sei que meu avô era judeu. Então segue o Velho. Os judeus já estão salvos por Moisés. Não existe essa. E esse negócio de imortalidade da alma, tá? Na imortalidade da alma tem um problema que lá em Apocalipse aparecem as almas. Bom, mas eu não quero falar de religião, futebol e política. Eu quero falar sobre a origem da vida. Eu tenho a explicação da origem da vida. Nós temos a Via Láctea, que é um caminho, parece um caminho de leite que os romanos falavam. Nós temos várias galáxias e nós temos, quando tem o choque de dois planetas, nós temos a formação de vários elementos químicos. Uma estrela é feita de uma nebulosa, hidrogênio e hélio. Eu sei que acima de mim está Cristo Jesus, na minha opinião. A gente tem a parte física, material, a parte intelectual, isso tudo eu sei. Mas pela termodinâmica, que todo sistema deixado a sua própria tende a se desorganizar, entropia. Então, quem organizou isso tudo? É claro que existe um Deus, mas os pensamentos de Deus são insondáveis. O que eu não gosto é quando eles querem explicar e ficam um competindo com o outro para dizer quem está certo e, ó, enchendo o bolso de grana da gente, que eles podiam estar ajudando a população nessa crise aí. Bom, enfim, desculpa meu desabafo. Então, quando eu passei pelo 32º Batalhão de Cavalaria Motorizada no Bingen, em Petrópolis, eu estudei com o Padre Aguiar, Ciências Morais e Religiosas, ele é bem conhecido, e relatividade pela Universidade Católica de Petrópolis e outras faculdades que eu tenho por concurso público, com a UERJ, vinculada à Unicamp. Já dei aula na Fundação Cefet de cálculo diferencial integral para técnicos de estaleiro. Fui 10 anos de ferrovia, 10 anos de plataforma, inclusive plataformas americanas, a SS55 da Diamond Company, a Ocean Winner. E também passei pela Universidade Federal Fluminense fazendo engenharia de segurança e medicina do trabalho. Então, a geração espontânea
é um fato teórico inevitável de Charles Darwin. Ele não está errado, não. Como é que pode o homem de Neandertal aparece aqui e o Sapiens sapiens aparece ali? Como que se explica isso? Como se explica canguru na Austrália e onça-sol no Brasil? Ele tem seus fundamentos. Tanto é que esse Covid-19 é difícil combater por causa que ele sofre mutações. Mutações é de Charles Darwin, que está enterrado na Catedral de Westminster, na Inglaterra, no qual minha esposa já teve a oportunidade de estar lá. Enfim, Charles Darwin explica, Gênesis não, é pela fé. Sim, mas aí se vale da questão da dúvida. Então, se pode ser, pode não ser, pode não ser, pode ser. Se vale da questão da dúvida. Eu creio pela termodinâmica. Eu cheguei lá pela termodinâmica, mas se vale da questão da dúvida. Então, por isso que eu também respeito os agnósticos e as outras religiões. Eu não estou falando de religião, futebol ou política. A Bíblia, ela é bem evasiva nisso. Ela não mostra, ora, a fé é a certeza do que se espera e não se vê. É muito fácil falar isso, eu quero provar. E esse meu vídeo que eu estou falando é que eu estou provando a origem da vida. Teoricamente, mas estou. Olha, eu vou mostrar como que aconteceu a origem da vida. Porque a Bíblia, que eu tenho aqui comigo, ela fala, apesar de eu crer em Deus, tá? A Bíblia, ela fala, e Jesus conhece a minha fragilidade, porque ninguém sabe tudo não, tá? A gente minimiza os erros, aumenta os acertos. Quem sabe tudo é aquele cujos pensamentos são insondáveis. Então eu prefiro ser sincero do que falso profeta. Tem uma porção por aí, ó, só sugando grana. E olha aqui, ó. Quer ver o que a Bíblia diz? E ainda mais que a palavra de Deus, Cristo, que está valendo agora. Cristo já veio para quem acredita. Ele disse, misericórdia quero, não sacrifício. Por que não lê isso? Eu só falo em sacrifício. É claro que você não consegue nada sem esforço. Mas para Deus, meu jugo é leve e meu fardo é suave. Mas não quero entrar nessa área do cristianismo, respeitando os agnósticos, todas as outras religiões, e não estou falando de religião, futebol e política. Deixa eu ver se eu acho aqui, olha, no Antigo Testamento, em Gênesis 1, diz o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de... em forma vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Das águas! Então precisa de água para haver vida. Então, tem regiões, mas ela é lacônica. Ela não bate exatamente na explicação. A ciência não. A ciência vai a fundo da explicação. E nota que precisa de água. Como que numa galáxia feita a Via Láctea, de outras muitas galáxias, de outros muitos mundos, buracos de minhoca, black holes, white holes, o quinto estágio da matéria, o estado vapor, líquido, gasoso, plasmático, condensado de Bose-Einstein. Como que não existe vida em outros planetas? Por que não pode ter um planeta nas mesmas condições naturais de temperatura e pressão com uma estrela e tenha condições de prover a vida? Por que não? Por que não essa possibilidade de haver vidas em outros planetas? Claro que tem. Claro que tem essa possibilidade. E eu vou mostrar aqui que tem essa possibilidade. Então, eu já falei aqui da questão da termodinâmica. Deixa eu virar aqui rapidinho. Olha só, pessoal. Primeiro que para viajar, a gente está preso numa coisa chamada inércia. Que massa é m0 sobre a raiz de 1 sobre c0 sobre c ao quadrado, que tende a infinito quando a velocidade está próxima à velocidade da luz futuro, quando ultrapassa a velocidade da luz, aceleração negativa passado, tá? Eu acho errado a igreja ser empresa, eu acho uma coisa errada, a igreja não tinha que ser empresa, tudo bem, uma conta de luz, uma conta disso, aquilo, outro, mas a igreja ser empresa, o cara viver às custas de uma igreja, tudo bem, digno é o obreiro do seu salário, mas não de se enriquecer às custas da igreja, aí não, opa, isso está errado, misericórdia quero, não sacrifício, está na Bíblia, pode conferir, tá? Bom, vamos voltar aqui para o assunto, de como que surgiu a vida segundo Levi, segundo eu, como que surgiu a vida. A gente não consegue viajar por causa da inércia da massa, então a gente tem que ter
tem um acelerador de partículas, que as partículas subatômicas já conseguiram ir para o passado. Isso de que ser cristão ou não ser cristão é de fórum íntimo de cada um. Tá? Aí tem aqui, ó, transporte quântico, acelerador de partículas. Tá? Então, quando a gente tiver, nós estamos indo para o transporte quântico, porque nós já temos estamos indo para o computador quântico, que é o que eu conheço, o maior computador da América Latina, que está no Colégio Sion, em Petrópolis, que eu passei pela Universidade Católica de Petrópolis, o UERJ, ligado à Unicamp, o UF, dei aula de cálculo, enfim, na Fundação Cefet, acelerador de partículas já provou que pode ir para o passado. Os estados da matéria. E tem aqui, ó, eu já falei do estado plasmático, o quarto estado, e o condensado de Bose-Einstein, né? Enfim, para mim, no centro das galáxias é um white hole. O pessoal fala, mas eles... Por que é um white hole? Porque nota que a Lua está se afastando da Terra. A Lua está se afastando da Terra. Os planetas estão se afastando. É assim como Marte deve ter se afastado, perdeu as condições da vida ideal, a Terra entrou com as condições da vida ideal. Tá? E aqui eu vou simular uma colisão e mostrar que tem a química orgânica e inorgânica. A orgânica é hidrocarboneto. A inorgânica são os elementos minério e essas coisas. Olha como é que surgiu. Numa nebulosa que surge uma estrela, você tem hidrogênio e hélio. Agora, como é que surgiu os outros elementos químicos da tabela de Mendeleev? Mendeleev era um gênio? Nada disso. Mendeleev percebeu que se você tem o sódio, fica positivo, perde um elétron. Se você tem o cloro, fica negativo, ganhou um elétron no NaCl. Por exemplo, como é que pode ter sido desmantelado ali os elementos químicos, o átomo? Por uma colisão. E essa colisão gerou elementos químicos, inclusive o carbono, e por meteoro foi parar num sistema solar. Essa teoria é minha e é possível, probabilisticamente falando, que probabilidade quantitativa é 1 menos E elevado a menos lambda. T que lambda é 1 sobre mean time between failure e T tempo operacional. A probabilidade quantitativa é quase de 100% de existir vidas extraterrestres, inclusive só na Via Láctea. Tá? Então o que acontece? Esses elementos químicos foram pelo meteoro, por isso que Einstein esteve no Brasil olhando o meteoro de Bendegó. Então esses meteoros podem trazer sim elementos químicos propícios à vida, como luz de um sistema solar, água, carbono, ferro e por aí vai. Vamos ver como é que surgiriam esses elementos químicos. Deixa eu simular uma colisão aqui, por exemplo, de Marte com a Terra. Vamos lá. Olha o que acontece. Ó, se um planeta se chocar com a Terra, ó, equivalente a milhões de megatons de armas nucleares. E aqui, ó, vai começar a sair vários elementos químicos que vão por meteoros trafegando pelo espaço até encontrar um sistema solar que tem uma Terra com o mesmo ambiente propício à geração espontânea de Charles Darwin. Olha só, pessoal. Então, pessoal, mais explicado que isso, não dá. Se a pessoa tem um pouquinho de raciocínio, ela pode entender que existem sem vidas em outros planetas. A probabilidade é quase 100% de choques por meteoros que trazem elementos químicos para sistemas tipo o nosso sistema solar, com condições ideais para o surgimento da vida dentro da geração espontânea de Charles Darwin, que não era um burro não, era um biólogo muito inteligente e está enterrado ao lado de Stephen Hawking na Catedral de Westminster, na Inglaterra, ao qual minha esposa anos atrás teve a oportunidade de ir, ao qual eu admiro muito esse país chamado Inglaterra. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, estou falando do Brasil, do Rio de Janeiro. Muito obrigado, um abraço em nome de Jesus Cristo.